para a gente iniciar o nosso assunto, né, e a gente não se enrolar. Então, olha só, a nossa aula de hoje é sobre o período regencial, tá? Então, que período foi esse do Brasil, né? Foi um período que ocorreu no Brasil Império, né? No período do Brasil Imperial. Vocês lembram que o nosso último conteúdo, vamos usar, por enquanto, nós vamos só ver os slides, a apresentação dos vídeos, mas provavelmente a gente vai usar o livro, tá? Eu já até separei ele aqui do meu lado, que dando tempo a gente vai usá-lo, tá bom? Então, olha só. Nós vimos o nosso último assunto, que foi sobre o primeiro reinado. Nada, amor. O primeiro reinado, né, foi aí o governo de Dom Pedro I, né, quando Dom Pedro assumiu o posto de imperador e deu início dessa forma ao Brasil Império. Nós vimos na aula passada que Dom Pedro, a princípio, ele é visto como herói. Só que ocorreram diversos fatores que levaram aí, que tornaram impopular. Ele acabou se tornando impopular. E aí, esses fatores, né, que foi o autoritarismo, a perda da Cisplatina, que foi aí a não solução de problemas sociais e econômicos, né, diversos fatores levaram Dom Pedro I a renunciar, ou melhor, né, abdicar do trono. Renunciar não combina nem um pouco com esse assunto, de abdicar o trono. O que quer dizer isso? Ele fez o seguinte, ele abriu mão do trono brasileiro em nome do seu filho e voltou para Portugal para tentar recuperar o trono português que seu irmão, né, havia aí quebrado um acordo com ele, Dom Miguel. Então, Dom Pedro I, quando ele abdica do trono, ele deixa aí o governo brasileiro para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Só que Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. Então, como é que uma criança, né, de 5 anos de idade iria ser capaz de governar? Não iria governar, né? Até mesmo porque a Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, ela determinava aí que só podia ocupar o cargo de governo, né, um cargo no governo, e principalmente a cadeira aí de governante, de imperador, acima dos 18 anos. Então, Dom Pedro de Alcântara não tinha como governar com 5, né? Então, ele ficou sob a tutela de José Bonifácio, e aí foi instaurado no território brasileiro o período regencial, né? O que foi o período regencial? Foi o período onde o Brasil foi governado por regentes até que Dom Pedro de Alcântara se tornasse aí, né, tivesse a maioridade para ocupar, né, o posto de imperador. Então, agora nós iremos ver quais foram os acontecimentos que ocorreram no período regencial, como é que foi esse período regencial, né, o que foi marcante nesse período regencial, qual foi o fato que deu fim ao período regencial, lembrando que o que iniciou o período regencial foi a abdicação de Dom Pedro I, né, em nome do seu filho, que ainda era uma criança, portanto, não podia governar, e aí foi instaurado o período regencial. Então, nós vamos ver ponto por ponto agora nesse momento, tá? Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só abrir o microfone e falar, tá? Porque quando eu estou apresentando no chat, eu acabo não conseguindo ver aqui as perguntas de vocês, aliás, perdão, quando eu estou apresentando no slide, eu acabo não conseguindo ver as perguntas de vocês no chat. Então, o ideal é que abra o microfone e pergunte, tá bom? Então, ó, vamos lá? Deixa eu fazer aqui a apresentação dos slides. Como assim eu não tenho micro? Não entendi o que você quis dizer com isso, Caio. Ah, microfone! Ah, tá. Mas aí qualquer coisa, você... eu tô pensando que é micro ou sei lá, outro troço, olha só que louca. Mas qualquer coisa, Caio, você bota aí no chat e e quem tiver aí com o microfone faz a leitura, né? Aí pergunta, tá bom? Depois você deixa aí, ou então até mesmo, isso, ou então até mesmo quando eu finalizar a apresentação do slide, eu entro no chat e vejo, tá? Não tem problema algum não, tá bom? Então, ó, vamos lá? Vou colocar aqui, então, o nosso slide sobre o período regencial. Lembrando, né? Deixa eu voltar no começo, porque eu estava apresentando lá para a turma do 82. Lembrando aí que o período regencial foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, tá? E por que ele foi governado por regentes?
porque Dom Pedro de Alcântara não tinha idade para governar. Então, quando Dom Pedro I volta para Portugal, ele deixa aqui, no trono brasileiro, o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Mas, professora, por que ele, sabendo que o filho não ia governar, porque tinha 5 anos de idade, por que ele deixou o filho? Então, porque ele queria garantir o trono brasileiro à sua família, né? Ele queria a permanência desse poder hereditário, desse poder na sua família, tá? Por isso, Dom Pedro I deixou aí, abdicou do governo em nome do seu filho, mesmo sabendo que ele não tinha idade para governar, tá bom? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui só um slide. O Brasil Império. O Brasil Império, ele ocorreu de 1822, né, com a proclamação da independência do Brasil, e ele foi até 1889. Nós já vimos, né, esse primeiro momento, que foi aí o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, e agora nós iremos ver o período regencial. Segundo reinado é um assunto mais para frente um pouquinho, tá? Então, o que nós iremos ver agora é isso aqui, o período regencial. Então, ó, vamos lá. Brasil regencial ocorreu de 1831 a 1840. Como eu falei com vocês, eu queria tirar esse troço, senão que ele não sai, essa tarja. Como eu falei para vocês, tá? Deixa eu tentar botar esse cursor em algum canto para ver se ele sai. Como eu falei para vocês, o período regencial, ele teve início com a abdicação de Dom Pedro I, né? O que é isso? O que é abdicação? É quando Dom Pedro I abriu mão do trono em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tá? Então, olha só. A imagem que vocês estão aí vendo, a pintura, é referente a Dom Pedro, o ato de renúncia, né? A renúncia do trono, a abdicação do trono em nome do seu filho. Aí fizeram uma marca para esse momento, tá? Passa fora de chumbo, vai-te do nosso Brasil. E o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. Então, essa marchinha, ela reivindicava aí, de fato, a saída de Dom Pedro. Eles viam aí uma chance da modificação da política brasileira, né? Eles viam uma chance aí de toda essa estrutura do governo de Dom Pedro I, que a princípio se pensou que ia ser completamente diferente do governo de Dom João VI, né? E na verdade foi só uma continuidade. Não houve modificação, igual eu falei para vocês na semana passada. A independência do Brasil não significou uma mudança profunda nas bases sociais e econômicas do território brasileiro, né? A base social e econômica permaneceu a mesma, né, de quando o Brasil era colônia, com a independência do Brasil, tá? Nós continuamos com o latifúndio, né, monocultor, e nós permanecemos aí com a escravidão, né, mesmo aí com a independência. Então, a sociedade via aí nessa abdicação de Dom Pedro uma chance da mudança do regime político, né? Uma chance de uma mudança de atitude política, essa é a verdade. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo... Oi, meu amor. Beatriz mandou avisar que ela não vai conseguir entrar porque a internet dela tá ruim. Ah, meu Deus, tá bom, meu amor. Tá direitinho aqui, tá? Vou deixar aqui aberto. Aqui vocês estão vendo uma charge da abdicação de Dom Pedro I, né? Do Dom Pedro passando a sua coroa para o seu filho, né? Uma criança de 5 anos de idade. O período regencial, ele é dividido em 4 momentos. Nós tivemos o primeiro momento, que foi a regência trina provisória, e quer dizer isso, são 3 pessoas, por isso trina, né? 3 pessoas governando o território brasileiro. Só que, até se decidir algo, né, sobre o governo, foi decidido e foi estabelecido a regência trina permanente. Ficou decidido que seriam 3 pessoas permanentemente no governo do Brasil. Só que a regência trina permanente não teve sucesso, né? E começou aí a ocorrer pequenas revoltas nas províncias brasileiras. E aí foi criado o Ato Adicional de 1834, que estabeleceu essa mudança de regência. Então, não teríamos mais a regência trina, o governo de 3 pessoas. Nós teríamos, a partir do Ato Adicional,
de 1834, como se fosse uma lei, tá? Um decreto, aonde seria se estabelecer no Brasil a regência una, uma pessoa somente no governo. E aí, a primeira regência una foi a regência de Diogo Feijó, do padre Feijó, tá? Alguma pergunta? Não? Na regência una do padre Feijó, ou Diogo Feijó, ocorreram aí revoltas, né? As revoltas começaram a se intensificar e a ganhar força. E teve destaque essas 4 revoltas. Guerra dos Farrapos, também conhecida como Farroupilha, Revolta dos Malês, Sabinada e Cabanagem. Bem, o Diogo Feijó, o padre Feijó, não aguentou aí a pressão do governo e saiu da regência, dando lugar à regência una de Araújo Lima, que também enfrentou uma revolta que foi abalaiada. Mais para frente um pouquinho, eu vou falar sobre todas essas revoltas, tá? Agora, nesse momento, nós iremos ver as regências. A regência trina provisória durou somente 2 meses. Estava aí no comando da regência trina provisória o Francisco de Lima, que pertencia ao Exército, o Carneiro Campos, que era conservador, e Nicolau Pereira, que era aí um liberal. Gente, quando eu falo conservador e liberal, eram os partidos políticos aí, vamos dizer assim, existentes nessa época, tá? A regência trina provisória durou de abril até maio só, de 1831. E buscou estabelecer a paz interna. Anistiou os revoltosos, né, as pessoas que eram contra o período regencial, deu aí liberdade a essas pessoas, né, por isso anistia, tá? A regência trina provisória deu lugar à regência trina permanente. A regência trina permanente, ela iniciou em 1831 e terminou em 1835, tá? Primeira característica aí da regência trina permanente. Qual era a composição? Quem eram os 3 que governavam essa regência? Era o Francisco Lima, o Braulio Muniz e o Costa Carvalho. Tinha caráter mais liberal e menos conservador. E tinha como objetivo combater as revoltas que vinham se intensificando na regência trina permanente. Grupos existentes, grupos políticos desse período, eram os exaltados, os moderados e os restauradores. Nós iremos ver aqui um pouquinho sobre cada um nesse momento. Grupo restauradores. Qual era o objetivo desse grupo? Eles defendiam a volta de Dom Pedro I e eles defendiam o absolutismo. Quem fazia parte do grupo dos restauradores? Eram os comerciantes portugueses, os militares de alta patente e os altos funcionários. Liberais exaltados. Qual que eles defendiam? Quais eram os objetivos? Era a descentralização do poder, autonomia administrativa das províncias, sistema federalista, e eles queriam implantar uma república. Então, eles queriam toda uma modificação política, tá? Quais setores que faziam parte desse grupo? Profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos. Liberais moderados, o que eles defendiam? Uma unidade territorial, defendiam a monarquia, defendiam a escravidão e a ordem social e o aumento do poder das províncias. Quem fazia parte desse grupo? Grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste, tá? Então, vamos lá. Professor, Oi, amor. o que são esses militares modestos? São os militares, vamos dizer assim, de baixa patente? São esses. São tipo cabo, são aqueles iniciantes, né, na carreira militar, vamos dizer assim. Eles não tinham altos cargos militares, tá? Em 1831, o governo criou a Guarda Nacional. Isso aí foi na regência trina permanente, aonde podiam participar da guarda homens com idade de 21 e 60 anos. E a renda anual desses homens deveriam ser de 100 mil réis, tá? Nesse período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos
a patente de coronel da Guarda Nacional. Então, esses fazendeiros, esses ricos fazendeiros, receberam aí a patente de coronel e eram eles que realizavam o comando da Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional desse período? Era como se fosse a polícia de hoje, tá? É que fazia a fiscalização do território, que punia os crimes, que organizava toda a área ali, né, da sociedade, toda a região ali da sociedade, que fiscalizava a sociedade, né, que controlava roubos, furtos, é como a polícia de hoje, tá bom? Aqui está uma imagem da Guarda Nacional, que era a nossa polícia, né, do período regencial, vamos dizer assim. E com o objetivo de conter as agitações e as revoltas das províncias, o governo criou o Ato Adicional de 1834. Professora, não entendi. Primeira coisa assim que eu estou um pouco perdido. O que é isso? Províncias. Províncias são os estados, né, de hoje. Nesse período, era conhecido como províncias porque não tinha nenhum tipo de autonomia, tá? Por exemplo, todo o funcionamento da província dependia aí totalmente do imperador, do poder central. Exemplo, vamos supor que lá na província de Pernambuco, né, morreu o governador de Pernambuco, tá? Aquele que organizava aquela província toda. O que era feito, né? Após a morte desse governador, não acontecia uma escolha de uma pessoa política, né, de Pernambuco para assumir esse cargo. Quem enviava para lá um novo governador era o imperador. Então, assim, as províncias não tinham autonomia alguma, não tinham autonomia de escolher o seu governador, não tinha autonomia da cobrança de imposto, não tinha autonomia de criar imposto, não tinha autonomia para julgar crimes, nada disso. Tudo era ligado ao poder central, ao imperador. Então, o que começou a ocorrer? As províncias do Brasil começaram aí, muitas delas, a ter revoltas, a ter movimentos contra o governo imperial, né? Ou melhor, nesse caso aqui, contra o governo regencial, tá? E essas revoltas começaram a ganhar cada vez mais força. Então, né, o regente, nesse período, pensou numa solução para tentar acalmar, né, as províncias. E criou o Ato Adicional de 1834, perdão. Esse ato, ele dava uma certa autonomia para essas províncias. Qual foi o objetivo, como eu falei para vocês, de dar essa autonomia, né, um pouco de autonomia para as províncias? Foi tentar acalmar a população dessas províncias, tá? Então, ó, Ato Adicional de 1834. Além de dar uma certa autonomia para as províncias, o ato adicional, ele instituiu a regência una. Então, a partir de 1834, nós não teríamos mais 3 regentes no período regencial. Não seria mais regência trina de fulano de tal, não. Seria regência una, um regente somente no cargo do governo, né? Governando aí todo o território brasileiro. Houve também a suspensão do poder moderador, lembrando que o poder moderador foi aquele poder criado lá no governo, né, do Dom Pedro I, onde o poder moderador fiscalizava os outros poderes, né, e comandava tudo. Então, foi suspenso o poder moderador nesse período, mesmo porque nós não tínhamos aí o imperador, tá? E houve também a criação das assembleias legislativas provinciais, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos. Essa é aí a tal autonomia, um pouco de autonomia que eu falei para vocês, que as províncias receberam com o ato adicional. Quais eram os partidos políticos da época, tá? Eram os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I, eram os exaltados, que defendiam uma república, e eram os moderados, que defendiam aí uma monarquia. Com a morte de Dom Pedro, os restauradores dissolveram. Os exaltados enfrentaram os moderados e perderam. Qual partido sobrou? Os moderados, tá bom? Mas dentro desse partido houve também uma divisão, que vocês vão ver aí conforme a minha leitura e minha explicação, tá? Regência una de Diogo Feijó,
né, nós vimos que o ato adicional instituiu o fim da regência trina. Então, em 1835, nós já tivemos aí a regência una, uma só pessoa no governo, e esse primeiro governante foi aí, né, esse primeiro regente foi aí o Diogo Feijó. Então, ó, o que houve no governo do Diogo Feijó? Ocorreram revoltas, né, a Farroupilha, Cabanagem, Malheiros e Sabinadas. Ele sofreu grande oposição dos regressistas, que era aí uma outra defesa dentro do partido político. E em 1837, o Diogo Feijó, ele abdica do governo, ele sai do governo. E dá entrada à regência una de Araújo Lima. Então, em 1837, Araújo Lima é que senta aí na cadeira, né, de regente do Brasil. O que acontece de importante no governo de Araújo Lima? Ele combate as revoltas, ele anula o ato adicional, ele tira os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos, ele aumenta a disputa entre regressistas e progressistas, e para tentar solucionar toda essa confusão que se estabeleceu no governo dele, em 1840, e olha que ele ficou um bom tempo ainda, né? Houve aí, pensar aí numa solução. Porque, ó, nesse governo esse governo de Araújo Lima, né, nessa regência de Araújo Lima, os movimentos, as revoltas contra o governo regencial se intensificaram, né? Aumentaram, ganharam volume, ganharam força. E aí, eles ficaram pensando o que fazer, né? O que fazer para acalmar esse povo, o que fazer para acabar com essas revoltas. E aí, né, eles tiveram a ideia de antecipar a subida ao trono de Dom Pedro II, no caso aí Dom Pedro de Alcântara. Lembrando, quando Dom Pedro I foi embora para Portugal, ele deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara com 5 anos, né? Nós vimos que Dom Pedro I veio a falecer em Portugal. E quando foi aqui, ó, em 1840, Dom Pedro de Alcântara, né, já se tornou aí, por conta do falecimento do seu pai, se tornou Dom Pedro II. Dom Pedro II já estava com 14 anos e meio, tá? E o que ocorreu? Eles tiveram aí a ideia de antecipar a subida ao trono de Dom Pedro II para tentar conter as revoltas, para tentar acalmar o povo. Tá? Então, por isso o golpe da maioridade. Vocês estão vendo aqui, ó. Solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade. O que quer dizer isso? Dom Pedro II assume o posto de imperador, assume a cadeira de imperador antes de ter a idade necessária, antes de ter 18 anos. Por que isso ocorreu? Foi na tentativa de acalmar o povo, na tentativa de acabar com as revoltas, tá? Centralizar o poder. Mas, antes de eu falar novamente sobre isso, nós vamos aí para essas revoltas que ocorreram no período regencial, tá bom? Então, ó, principais revoltas do período regencial. Revolta dos Malhês, em 1835, que ocorreu em Salvador. A Cabanagem, que foi de 1835 a 1840, no Grão-Pará. Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que ocorreu de 1835 a 45, ó, foi a que durou mais tempo, foram 10 anos de revolta, e a única que teve sucesso, ocorreu em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tapinada, que ocorreu de 1837 a 38 na Bahia, e Balaiada, que ocorreu de 1838 a 1841 no Maranhão. Nós vamos ver agora um mapinha, né, da localização dessas revoltas, e depois nós iremos falar sobre cada uma dessas revoltas. Então, vamos lá, ó. Professora, Oi, meu amor. a gente já estudou isso, não já? Eu fiz uma introdução sobre o assunto, só. Agora que nós vamos ver mesmo. Não é porque eu lembro de já ter estudado esses nomes. Comigo ainda não entrou esse assunto, não. Tá? Comigo você não viu, não. A gente ainda tá... Nós estamos certinho aqui no programa do módulo 3. Você vai ver agora. Só se você viu em algum momento falando a respeito, até no ano passado, né? Pode ser que Claudete tenha... Não, agora eu lembrei. Eu já estudei isso na outra escola. Né? Ah, então foi isso.
Isso aí. Ah, na tua escola, então? Foi isso. Você deve ter visto uma pincelada sobre o assunto, porque ele é assunto do 8º ano mesmo, tá? Então, ó, aqui está um mapinha, né, com a composição desses movimentos contra o período regencial, contra o governo regencial. E agora nós vamos ver sobre cada uma. Então, olha só. Por que ocorreram essas revoltas no período regencial? O que eles queriam? Então, olha só. Queriam maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. É isso que os revoltosos queriam. É isso que as pessoas que fizeram parte desses movimentos desejavam. Maior autonomia e uma vida melhor, tá? Todas essas revoltas ocorreram porque eles estavam indignados com o governo imperial. Então, ó, vamos ver aí a nossa primeira revolta. Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha. Ocorreu no Rio Grande do Sul e teve a duração de 10 anos. Foi a revolta mais longa do período regencial. Quais foram as causas, né? Por que essa revolta ocorreu? Devido a impostos exigidos pela produção de charque. Professora, o que é charque? Charque, eu vou fazer a comparação aí como se fosse a carne seca, tá? A carne de sol. Pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores do que o charque brasileiro. Professora, não entendi. Então, olha só. O Rio Grande do Sul era o grande produtor do charque, grande produtor dessa carne de sol, tá? Dessa carne seca, vamos dizer assim. Então, lá no Rio Grande do Sul, se produzia essa carne e exportava para os países lá de fora e também havia o consumo dentro do nosso território. O que o governo do período regencial fez? Tá? Ele abaixou o imposto para a entrada da carne estrangeira. Então, a carne de sol, o charque lá de fora, entrava no território brasileiro pagando menos imposto do que o imposto cobrado para a nossa própria carne. Então, assim, acabou tendo uma valorização muito maior do charque estrangeiro do que do charque brasileiro. Então, isso estava acabando aí com a economia, né, com o lucro dos produtores do Rio Grande do Sul. Então, esses produtores, né, esse pessoal aí do Rio Grande do Sul, que realizava a produção do charque, se uniram, junto com a população, para protestar, né, para mostrar sua revolta contra o governo do período regencial. Quais foram os objetivos dessa revolta? Eles desejavam maior autonomia provincial e uma formação de uma república independente lá no Rio Grande do Sul. Eles queriam a separação daquela região sul, eles queriam a separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Líder dos farrapos, né? Líder desse movimento foi o Bento Gonçalves, o Canabarro e o Garibaldi. Como é que terminou essa revolta? Terminou após 10 anos de guerra e foi o único movimento que deu certo, pois aumentou o imposto do charque estrangeiro, voltando a valorizar o charque brasileiro. Então, assim, a Guerra dos Farrapos foi a única guerra do período regencial que conseguiu alcançar o seu objetivo aí, na questão, pelo menos, da valorização do produto, tá? Porque eles não conseguiram a proclamação de uma república, mas chegaram bem perto disso, né? Alguns territórios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ainda conseguiram implantar a independência lá. Então, vamos lá. Cabanagem. A cabanagem ocorreu no Pará e no Amazonas. Quais foram as causas? Isolamento da província, o que quer dizer isso? A província do Pará e Amazonas se sentia prejudicada, tá? Por quê? As melhorias no território, as melhorias que vinham ocorrendo no território brasileiro, nas províncias do Sudeste, não chegavam até essa província, não chegavam até Pará e Amazonas, tá? Além disso, os camponeses daquela região viviam em situação de pobreza e moravam em cabanas, em situação de miséria. Por isso, cabanagem, tá? Porque os revoltosos moravam em cabanas. Objetivo dessa revolta: eles desejavam terras, eles desejavam fim da escravidão
Eles queriam a independência da província e a proclamação de uma república. Quem eram os líderes? Era o Antônio Francisco Vinário. Como é que terminou a revolta, né? Como é que terminou a cabanagem? Teve uma reação violenta do governo e houve entre 30 a 40 mil mortos. Vamos para a próxima? Balaiada. Balaiada ocorreu no Maranhão. Quais foram as causas da revolta? Por que ocorreu a revolta? Por conta de uma grave crise econômica no Maranhão, né? E por conta aí também dessa crise econômica com relação à produção do algodão e o aumento dos impostos. Lá se produzia, né, um grande número de algodão. Qual foi o objetivo dessa revolta? Eles desejavam a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Quem eram os líderes? Eram os balaios. O que é isso, professora balaio? Vocês estão vendo aí o homem, né, o negro sentado, ele está até apontando para os peixes que estão abaixo dele. Isso aí que os peixes estão dentro, isso aí é um balaio, tá? É como se fosse um cesto, tá bom? Então, quem eram os líderes desse movimento? Quem eram os líderes da balaiada? Era o Raimundo Gomes, era o Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Então, eram homens, né, que vendiam aí seus produtos em balaios, por isso balaiada. Como é que terminou essa revolta? Houve a prisão e a condenação à morte de 11 mil pessoas, tá? Então, 11 mil pessoas morreram. Sabinada ocorreu na Bahia. Quais foram as causas? Por que esse movimento ocorreu? Não aceitar os governantes impostos pelo governo, que é o que eu falei para vocês, né? As províncias queriam escolher seu próprio governante, coisa que não acontecia naquela época. Qual era o objetivo da Sabinada? Era proclamar a república e separar a Bahia, separar a Bahia do restante do Brasil, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Quem era o líder desse movimento? Era Francisco Sabino, por isso Sabinada, tá? Por conta do líder, do sobrenome do líder. Como é que terminou o movimento? 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas. Também não houve aí sucesso nesse movimento. Revolta dos Malês ocorreu na Bahia. Quais foram as causas dessa revolta? Por que a revolta ocorreu? Por conta da condição dos escravos urbanos e dos negros libertos. Qual era o objetivo do movimento? Era tomar o poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. Recebeu esse nome porque a maioria dos escravos seguia um culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. O líder desse movimento foi o Manuel Calate e escravos do Islã e terminou com a dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para as Áfricas, foram devolvidos para a África. Qual foi, então, a solução encontrada para tantas revoltas? Foi aí o golpe da maioridade, né? Os políticos, né, principalmente os do Partido Liberal, se uniram aí e defendiam o seguinte, que era necessário colocar Dom Pedro II no trono rapidamente, né? Que era necessário antecipar a maioridade de Dom Pedro II para tentar acalmar o povo, né? Para centralizar o poder e, dessa forma, dar fim a tantas revoltas. Por isso, o golpe da maioridade é quando Dom Pedro II assume o trono, assume o governo, sem estar com a idade, né, sem estar com a maioridade, sem estar com 18 anos, tá? Por isso, o golpe da maioridade. Ele assume a cadeira de imperador com 14 anos e meio, segundo alguns livros, e 15 anos, segundo outros, tá? Mas, enfim, ele assume antes de ter a idade necessária, por isso o golpe, tá bom? Então, olha só, o período regencial, ele tem início com a abdicação de Dom Pedro I e ele termina com o golpe da maioridade. Então, está aí um versinho, ó. Queremos Dom Pedro II, ainda que não tenha a idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Por subir Pedrinho ao trono, não fica o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Então, assim, tinha-se o desejo de uma mudança, né, no Brasil, mas se sabia aí que era uma continuidade, né, uma continuidade lá do governo de Dom Pedro I, tá bom? Então, nós estamos vendo aí a imagem de Dom Pedro II na época da Sagração, Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional, que é um arquivo que pertence aí à Biblioteca Nacional.
O movimento liderado por Antônio Carlos de Andrada transformou-se num golpe palaciano. Então, vocês estão vendo aí a imagem, né, um desenho, uma pintura de Dom Pedro II, imperador, mesmo antes da maioridade. Aqui nós estamos vendo como se fosse um resumo das revoltas do período regencial, tá? Então, ó, revolta da Cabanagem, que ocorreu aí no Pará, Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul, revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia. Aí vocês estão vendo os grupos, né, as datas, os grupos que faziam parte de cada revolta, as causas de cada revolta, que eu já li para vocês, o objetivo de cada revolta e o desfecho. Como eu falei para vocês, a única revolta que teve aí sucesso, vamos dizer assim, né, que conseguiu algo, foi a Farroupilha. Aqui a continuidade, sabe nada na Bahia, Balaiada Maranhão, a data, quem fazia parte, a causa, o objetivo e o desfecho, que também já foi lido por mim lá nos outros slides, tá bom? Aqui é como se fosse um resumão. E pronto. Tudo tranquilo, né, crianças? Falem para mim. Sim ou não? Deu para entender legal? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou passar agora para vocês o Telecurso 2000 sobre o período regencial, recapitulando, né, o que foi explicado nos slides, tá bom? E depois eu vou passar uma videoaula também fixando e recapitulando o que foi falado no slide, tá? E vou fechar com um mapa mental sobre o assunto. Esse mapa mental é uma revisão aí, é como se fosse os pontos importantes sobre o assunto, tá? Então, ó, prestem bastante atenção nesse Telecurso 2000 e no outro vídeo também, porque ele vai ajudar a fixar esse assunto, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, anota aí direitinho numa folhinha, para depois eu ver com vocês e poder aí responder. E poder responder para vocês qualquer dúvida, tá? Então, ó, vou fazer aqui a apresentação do telecurso. Deixa eu ver aqui se eu separei certinho. Separei. Então, peraí, deixa eu botar aqui para a gente poder ver. Atenção, hein? Bastante atenção. Esse telecurso, ele vai fazer uma recapitulada, inclusive, de alguns pontos do primeiro reinado, tá? Tá todo mundo vendo? Fala aí para mim, estão visualizando direitinho? Para eu poder dar início? Sim ou não? Eu tô, professora. Então, vamos lá, amores. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Tempo de unidade e de conquista. Esse é o nome da unidade 5 do curso de História do Telecurso que se inicia agora. Nesta e nas próximas teleaulas, veremos como o século XIX caracterizou-se pelos esforços de construção da unidade e da identidade nacionais a partir das experiências ocorridas no Brasil e na Europa, especialmente em países que se unificaram na época, como a Itália e a Alemanha. No caso do Brasil, o desafio foi o de manter a integridade da ex-colônia portuguesa e, ao mesmo tempo, forjar uma nação em meio a conflitos que questionavam tanto o modelo político quanto a ordem escravista. Conflitos que deixavam expostos que a realidade negra e indígena da população brasileira contrariava o desejo de sua elite de torná-la semelhante à Europa. No caso europeu e norte-americano, surge paralelamente o movimento de expansão imperialista de capitais e de conquista neocolonial sobre a África, a Ásia e a América. Em 1823, um ano depois da proclamação da nossa independência, um observador estrangeiro escreveu as seguintes anotações sobre o Brasil. O Brasil é um país nascente, um povoado de habitantes de diversas cores que se aborrecem mutuamente. As capitanias não se podem auxiliar mutuamente por estarem separadas por setores imensos, de modo que aquele país não forma ainda um reino inteiro e contínuo.
Dá para perceber por esse texto aqui as inúmeras e enormes dificuldades que a antiga colônia portuguesa teria agora para se firmar como nação. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como o governo imperial conseguiu derrotar as rebeliões das províncias e preservar a integridade do território brasileiro. Vamos entender como foram reprimidos os vários movimentos separatistas da primeira metade do século XIX. Vamos conhecer também alguns momentos políticos importantes, como a renúncia de Dom Pedro I, o período regencial e a chegada do jovem Dom Pedro II ao poder. Você viu que é bastante coisa, hein? Então presta bastante atenção que a nossa teleaula está começando agora. Nós estamos no coração econômico de São Paulo. É por isso que aqui está tão movimentado. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha só essa placa ali. Está escrito Frei Caneca. O que será que as pessoas sabem sobre este nome? Quem foi esse tal de Frei Caneca? Não sei. Aí já não sei te dizer. Ele foi um frei, pelo nome Frei, membro da igreja, né? Foi um religioso da época da colonização do Brasil. Quem será esse Frei Caneca? E o que será que ele fez para virar nome de rua? Ô Vicente, então isso aqui era o Frei Caneca? É ele mesmo. E olha só que interessante que eu descobri nesse livro. O nome verdadeiro do Frei Caneca era Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo. E ele foi um dos principais líderes da Confederação do Equador. Confederação do Equador, tá aí. Nunca ouvi falar sobre isso, não. Por favor, você já ouviu falar na Confederação do Equador? Não. E na independência do Brasil? Óbvio, né? Aí já brincadeira, já, claro. Já. Pois é, todo brasileiro já ouviu falar na independência do Brasil, não é mesmo? Mas pouca gente conhece a Confederação do Equador. Acontece que essas duas coisas estão bastante ligadas. A Confederação do Equador foi um dos movimentos separatistas que ocorreram no Brasil logo após os primeiros anos da independência. As províncias que formavam a Confederação do Equador queriam se separar do Império e formar uma república. Segui, ó brasileiros, o exemplo dos bravos habitantes da Zona Tórrida. Imitai os valentes das províncias, que vão estabelecer seu governo debaixo do melhor dos sistemas, o representativo. Este é um pequeno trecho do manifesto do pernambucano Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Ele está conclamando outras províncias a seguirem o exemplo do Nordeste, que ele chama de Zona Tórrida. Esse manifesto foi escrito no ano de 1824. Julho de 1824. As províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco haviam formado a Confederação do Equador. Inspirados no movimento de 1817, os revolucionários nordestinos querem separar a sua região do resto do Império. A ideia é implantar o regime republicano. A repressão do governo imperial é violenta. Os principais chefes da Confederação são condenados à morte. Movimentos separatistas surgem em outras regiões do país. Nos anos que se seguem à independência, cresce o perigo de desintegração do território brasileiro. Bom, agora todo mundo já sabe por que Frei Caneca é nome de rua. É que ele esteve envolvido com a Confederação do Equador. Frei Caneca criticava o governo de Dom Pedro I. Ele considerava a Constituição Imperial autoritária e centralizadora. Autoritária porque havia dado um poder excessivo ao imperador. Centralizadora porque havia negado autonomia às províncias, tornando-as dependentes do poder central. Afirmava Frei Caneca que para os pernambucanos a opressão e a exploração continuavam, só que não vinham mais de Portugal, e sim do Rio de Janeiro, que ele chamava de Nova Lisboa. Para os revolucionários da Confederação do Equador, a independência ainda não havia chegado. Independência para eles significava República Federativa, conforme o modelo norte-americano. Sabe o que isso significava? Significava um país governado por um presidente eleito por mandato determinado. E também liberdade de organização das províncias. Presidente eleito, por que a nossa independência não foi assim? Por que, Vicente, o Brasil independente era uma monarquia? Isso eu não consigo entender. Eu acho que a resposta está aqui, ó. O imperador. Peraí, como assim o imperador?
Não, você tem que lembrar, Gil, que nessa época a figura do imperador era conhecida em todas as regiões do país, não é? Ai, claro. A figura do imperador devia ser uma espécie de garantia de que o território brasileiro não ia se dividir. Exatamente. E você tem que lembrar que a América Espanhola independente era republicana e dividida, e isso assustava a elite política brasileira. Então, desde as chamadas guerras da independência, que a preocupação em preservar o território era muito grande. Sim, mas agora você deve estar se perguntando, mas a independência brasileira não foi feita sem derramamento de sangue? Não foi bem assim, não. O processo de independência não foi tranquilo, como muita gente pensa. No Pará, no Maranhão e principalmente na Bahia, as tropas portuguesas resolveram não aceitar a independência proclamada por Dom Pedro I. Foram então contratados oficiais estrangeiros para comandar o exército brasileiro, que impôs às províncias a aceitação da independência e manteve a unidade territorial do Império. Além de enfrentar as tropas portuguesas e reprimir e sufocar os estados da Confederação do Equador, o governo imperial teve que reprimir a ferro e fogo outros movimentos de separação. 1825. A província cisplatina, no extremo sul, proclama sua independência do Império Brasileiro com o intuito de se incorporar às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. A guerra dura 3 anos e a Cisplatina se torna um país independente com o nome de República Oriental do Uruguai. A derrota na Cisplatina aumenta a crise financeira do Império e o descontentamento dos brasileiros contra o imperador. Crescia a insatisfação com os privilégios dispensados aos interesses portugueses no Brasil, principalmente no comércio interno. Os proprietários de terra e escravos ficam muito preocupados com o acordo que Dom Pedro faz com os ingleses, se comprometendo a acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. O imperador perde o apoio militar e político, e em 7 de abril de 1831, ele renuncia ao trono brasileiro. O trono passa a ser do filho do imperador, um menino de apenas 5 anos de idade, que também se chama Pedro. Dom Pedro I deixa seu filho entregue aos cuidados de José Bonifácio. Feito isso, volta para a Europa, onde morre em 1834. Ô Vicente, eu estava pensando numa coisa. Como uma criança de 5 anos podia ser imperador e governar o Brasil? Não, é claro que não podia, né? Então o que eles fizeram? Seguiram a lei, Gil. Mas que lei, Vicente? Que lei? A Constituição de 1824. Olha, desse assunto eu entendo, presta atenção. O negócio é o seguinte, enquanto o imperador fosse menor de idade, o país ia ser governado por uma regência que inicialmente era composta por 3 pessoas. E que a partir de 1834 se transformou numa regência una, ou seja, uma pessoa só na regência. E assim o país foi governado até 1840, quando o jovem Dom Pedro assumiu o trono com apenas 14 anos. 14 anos? 14 anos. As mudanças foram grandes, não é? Em vez de um país governado por um imperador todo-poderoso, nós tínhamos agora um país governado por regentes, que tinham a sua autoridade muitas vezes contestada. Para muitos, era a oportunidade de se proclamar a república. Para outros, era a chance das províncias terem muito mais autonomia. Aliás, um fantasma começava a rondar o jovem país. O perigo da rebelião social e da desintegração territorial. 1831, 1832. Só no Rio de Janeiro estouram 5 levantes populares protestando contra os altos preços dos alimentos. As forças militares da capital reagem com violência e as revoltas são sufocadas. Nas outras regiões do país, de norte a sul, também pipocam conflitos. O exército imperial, desorganizado e mal equipado, não merece a confiança do governo. A saída é criar a Guarda Nacional, incumbida de manter a ordem no município onde fosse formada. E não faltam revoltas para combater. 1835 a 1840, a cabanagem estoura no Pará. 1837 a 1838, a sabinada estoura na Bahia. 1838 a 1840, no Maranhão, acontece a balaiada. 1835 a 1845, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, estoura em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Essas são as principais revoltas que explodem nas províncias durante a regência. Os motivos que provocam esses movimentos variam de região para região. Brigas políticas locais, descontentamento com a situação social, defesa de ideias republicanas. As notícias que chegam dessas províncias são preocupantes. No relatório enviado ao governo regencial, assim era descrita a situação do Pará durante a cabanagem. A insurreição foi geral. Por toda parte, onde houve um homem branco ou rico a quem matar, e alguma coisa que roubar, aparecia logo quem se quisesse encarregar desse serviço. E desse modo, ainda hoje, estão em rebeldia todo o Alto e Baixo Amazonas. Todas as mais vilas, lugares, fazendas, casas e choupanas dessa província, ou ficaram habitados por cabanos, se seus donos o eram, ou seus donos, se não fugiram, foram mortos e as casas ficaram ocupadas por cabanos. Anarquia e desordem. Era essa a preocupação da elite política. Mas olha, tem que se colocar na posição desses homens. Esses homens possuíam terras, escravos, comércio. Eram, na sua maioria, senadores, deputados, presidentes de província, juízes, militares, advogados. Aliás, essas rebeliões ameaçavam sua segurança e os seus bens. Mais ainda, ameaçavam a integridade territorial do país. A saída foi fortalecer o poder central. Em maio de 1840, com a aprovação da Lei de Interpretação do Ato Adicional, proposta pelo regente conservador Pedro de Araújo Lima, foram retiradas das províncias várias de suas atribuições, principalmente no que se referia à nomeação de funcionários públicos. Em julho, graças à iniciativa dos liberais, foi decidida a antecipação da maioridade de Pedro II, que assim pôde subir ao trono. Dessa forma, estava de volta a autoridade imperial. Mas Dom Pedro II ainda não estava livre das agitações. A Revolução Farroupilha ameaçava transformar as províncias do Sul em repúblicas independentes. Em 1842, foi necessário esmagar revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a Guerra dos Farrapos se encerrou em 1845. A Revolução Praieira de 1848, em Pernambuco, foi a última manifestação da agitação dos primeiros tempos do Brasil independente. Até 1850, todas as revoltas provinciais foram controladas. Foi a vitória do projeto centralizador posto em prática pelos políticos conservadores. Graças a essa política centralizadora e conservadora, o Estado Imperial conseguiu manter a integridade do território nacional. Vamos revisar como foi esse processo? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu alguns desafios do Brasil independente para manter a unidade do seu território. Conheceu os movimentos separatistas que foram enfrentados a ferro e fogo pelo governo imperial. Também se lembrou de fatos importantes, como a renúncia de Dom Pedro I, o período regencial e a antecipação da maioridade de Pedro II. Você também viu que a saída da unidade do território foi a centralização do poder imperial. Na próxima teleaula, vamos examinar outros desafios que se colocavam para a jovem nação brasileira. Um desses desafios era o de definir o povo brasileiro. Quem faria parte da sociedade e quem ficaria fora dela? Quem seria cidadão? Quem teria direito de voto? O que significava, afinal, ser liberal ou conservador? Na próxima teleaula, você vai saber a resposta a todas essas perguntas. Até lá. Bem bacana, né, crianças? Aí, olha só, para a gente poder completar essa informação, eu vou apresentar agora para vocês a videoaula sobre o período regencial. Então, ela vai fixar ainda mais, né, esse assunto. Vocês viram que no Telecurso 2000, ele também fez o quê? Uma recapitulação aí, né, uma fixação, uma revisão sobre pontos importantes do primeiro reinado. Qualquer coisa, se vocês quiserem assistir de novo, ver com mais calma, com atenção, fazer anotações, é só colocar no Google, né? Telecurso 2000 sobre o período regencial. Vocês vão ver lá, tá? O Telecurso 2000, já até falei isso para vocês, tem vários assuntos, né? Então, inclusive de outras disciplinas, tá bom? E ele é muito bacana para a gente poder fazer a fixação e revisão de conteúdo. Então, ó, vou apresentar para vocês agora a videoaula sobre o período regencial, tá? Ela é curta, ela não é tão longa quanto o telecurso, não. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu botar aqui rapidinho.
Falem aí para mim, estão vendo? Tá um quadradinho todo preto. Ó, vou aumentar. Tudo bem aí? Tudo vendo? Sim ou não? Sim ou não, crianças? Responda aí alguém. Estão me escutando? Sim, professora. Então tá. Então, ó, vou iniciar, tá? Presta atenção, hein? Para fixar mais o assunto. Anteriormente, em Brasil Império. Independência ou morte! E foi aí que começou o primeiro reinado. O primeiro reinado foi considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. Mas depois do primeiro reinado, vem o segundo reinado? Não. Na verdade, tem uma grande treta. Dom Pedro II era menor de idade e não poderia assumir o trono. E além disso, não havia nenhum outro parente próximo de Dom Pedro I que pudesse governar. Mas então, quem irá substituí-lo? Segundo a Constituição, seria uma regência trina. É o quê? Calma. Isso significa que deveriam ser eleitos, numa assembleia, 3 pessoas para governar o país. Mas aí veio outra treta. A assembleia estava em recesso. Então, os poucos parlamentares que estavam presentes tiveram que se virar nos 30 para eleger temporariamente esses 3 carinhas. Foi a regência trina provisória. E por causa de todas essas tretas, o período regencial é considerado um dos períodos de maior instabilidade, ou seja, confusão política. Mas e aí, rolou a regência? Sim. A regência trina provisória foi formada por Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Mas eles ficaram por pouco tempo, pois logo que possível foi eleita uma reunião com toda a Assembleia para eleger a regência trina permanente, em que se elegeram Braulio Muniz, Carvalho Costa e o único reeleito, Francisco de Lima e Silva. Mas lembra que eu falei que esse foi um dos períodos mais bagunçados do Brasil? Então, por causa da bagunça, o povo começou a ficar doidão e a se revoltar contra o governo. Mas até que algumas ideias dos revoltosos eram legais e foram importantes para a formação da democracia que temos hoje. Então, bora dar uma olhada no que esses carinhas pediram? A revolta da cabanagem ocorreu na antiga província do Grão-Pará, região em que havia fome, pobreza e desemprego. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Os revoltosos chegaram a assassinar o presidente da província do Grão-Pará e instituir um novo presidente. Mas o governo não gostou nada disso, e logo as tropas oficiais acabaram com a revolta. A revolta da Balaiada ocorreu no Maranhão, na tentativa de acabar com a crise econômica e com a desigualdade no estado. Os revoltosos chegaram a tomar a vila de Caxias, na região, mas como sempre, as forças do governo contiveram essa revolta. A revolta dos Malês ocorreu em Salvador, na Bahia, onde grande parte da população eram escravos e fugitivos. Esses eram, em sua maioria, islâmicos. E, dentre outros motivos, porque não podiam seguir sua religião, eles se uniram para tentar derrubar o governo da região e criar uma república islâmica. Os revoltosos haviam preparado tudinho para a revolta. Eles iriam criar um caos na cidade. Mas na noite anterior à bagunça, eles foram denunciados ao governo, que rapidamente impediu essa revolução. A Revolução Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a elite agrária, ou seja, os grandes produtores rurais, se descontentaram com os altos impostos que eram cobrados sobre seus produtos e pediam a sua diminuição. E esses foram longe. Tomaram Porto Alegre e Santa Catarina, proclamando as repúblicas de Piratini e Juliana. Para conter essa revolta, as forças oficiais tiveram que abaixar os impostos. A revolta da Sabinada ocorreu na Bahia. Os revoltosos eram militares e pessoas da classe média. Eles pediam mais autonomia política na província, pois não se contentavam com o governo regencial. Os revoltosos foram às ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Mas as forças oficiais também acabaram com a revolta, deixando mais de 1.000 pessoas mortas. Devido às instabilidades do governo, a regência trina permanente foi substituída por uma regência una, onde foi eleito o padre Diogo Feijó. Na tentativa de apaziguar as revoltas, ele toma um perfil mais liberal
ou seja, dando mais autonomia e liberdade para o povo. Mas ele não consegue conter todas as revoltas e, devido à pressão, renuncia, o que dá início à regência una de Araújo Lima, que adotou um perfil conservador, com algumas medidas opostas às de Feijó, que era liberal. Insatisfeitos, os liberais se unem ao povo para dar fim ao período regencial, através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Dom Pedro II como maior de idade aos 14 anos, o que dá início ao segundo reinado e ao próximo episódio. Mas agora faça o questionário aqui na descrição desse vídeo para ver se você realmente entendeu esse conteúdo. Fui! Viu, crianças? Assim, eu botei esse videozinho que eu achei assim mais, como é que eu vou falar? Mais divertido, né? Para assistir, mais contraído, mais diferente do telecurso. Mas ele fala aí, basicamente, o que o telecurso falou, dando mais detalhes, né? Que foi aí os pontos importantes, os fatos importantes que ocorreram no período regencial, tá? Agora, eu vou apresentar para vocês o mapa mental do período regencial. O que vem a ser o mapa mental? Vem a ser um resumo, né, desse assunto. Então, ó, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, ó, vamos recapitular aí o que nós vimos aí sobre o período regencial com o mapa mental. Aqui, só tem um probleminha, tá? Quando eu tento aumentar muito, ele acaba distorcendo, então não dá para fazer tão pertinho, mas eu vou botar assim para vocês poderem ver, tá? Então, nós temos aí o período regencial, que é o nosso assunto, e venho expondo aí que o período regencial, estou aqui em cima, ó, é um período de instabilidade, né? Por que período regencial? Porque foi o período onde o Brasil foi governado por regentes. Nós não tivemos aqui nesse período a figura do imperador, tá? Esse período também teve duas características importantíssimas. Foi um período de grandes agitações sociais, né, de muitas revoltas, e foi um período também de efervescência política. O que quer dizer isso? De uma organização política. Esse período regencial é dividido em 4 etapas. Então, nós tivemos a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do padre Feijó, Diogo Feijó, e a regência una de Araújo Lima. Nós vimos também, né, que tivemos aí 3 partidos políticos, os liberais, os restauradores e os liberais exaltados. Vimos que no período regencial foi criada a Guarda Nacional, né, para fiscalizar o território, que era como se fosse a nossa polícia de hoje. Vimos também a criação de um código criminal, tá, dentro aí daquele ato adicional, né, de 1834. Vimos que o ato adicional de 1834, ele passou aí de regência trina para regência una. Nosso primeiro regente foi o padre Feijó, o Diogo Feijó. Depois, devido à pressão, às revoltas, às disputas, ele acabou saindo do governo, dando lugar para o Araújo Lima. Vimos que o Araújo Lima também enfrentou muitas revoltas, e foi aqui no seu governo que houve o ato adicional de 1834. E aí vem aqui as revoltas, né? Revolta dos Malês, Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, Balaiada. Falei com vocês que somente a Farroupilha é que conquistou um certo sucesso, é que atingiu aí, né, uma modificação na questão do valor da importação do charque, né, estrangeiro, e as outras revoltas foram aí esmagadas, tá, pelo governo regencial. Então, olha só, amores, deixa eu ver como é que funciona. Eu queria até disponibilizar para vocês esse mapa aqui no chat. Será que tem como? Tem como eu colocar aqui? Tem como eu colocar aqui no chat e vocês salvarem? Será? No celular? Alguém sabe me dizer? Sabe me falar isso? Deixa eu tentar, peraí. Ó, deixa eu tentar fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Não, no modo que eu tentei aqui, não. Porque aí eu colocaria
para vocês deixarem isso guardadinho, né? Quem está no computador, deixar no computador. Não consigo fazer isso. E quem está no celular também. Mas, de todo jeito, é só vocês colocarem no Google mapa mental e botar o tema. Por exemplo, mapa mental do primeiro reinado. Aí vocês vão achar lá bonitinho. Mapa mental do período regencial. Vocês vão achar também, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é importante vocês terem essa informação no caderno. O mapa mental, ele nada mais é do que um resumo sobre o assunto, tá? Os pontos importantes sobre aquele assunto. Então, é muito bom vocês terem isso registrado aí no caderno de vocês. Agora, olha só, vamos fazer o seguinte. Vou pedir para vocês pegarem um livro e abrirem aí na página 311, e nós iremos fazer essa página agora, online, que nós temos tempo para isso, para ficar aí menos páginas, tá? Para a semana, para ser realizada em casa. Então, ó, peguem aí, por favor, o módulo 3, livro aí, o módulo 3, página 311, por gentileza. Vamos lá? Módulo 3, página 311. Posso começar? Todo mundo aí com o livro aberto, bonitinho? Qual página? 311. Então, ó, módulo 3, de novo. Vou anotar aqui no chat. Módulo 3, página 311. Minha internet travou, Júlia? Voltou? Sim, aqui bom. Módulo 3, página 311. Posso aí começar? Todo mundo com o livro aberto? Nós iremos fazer juntos aqui, tá bom? Com base aí nos slides que nós vimos, tá? Porque o 311 e 312 é com base nesses slides que foram aí apresentados para vocês, tá bom? Vamos lá, crianças. O número 1 da página 311 está assim, ó. Quais eram os 3 grupos políticos que disputavam o poder no início do período regencial? E o que eles defendiam? Preencha a tabela abaixo com essas informações. Alguém lembra aí o nome dos 3 grupos políticos? Quem sabe me falar? Os 3 grupos políticos aí do período regencial. Nós acabamos de ver isso nos slides. Quem sabe me dizer aí? Pode desfolhar o livro aí para trás. Tá fácil, ó. Tá lá na página 306. Moleza, moleza. Quem quer falar para mim aí o nome dos 3 grupos políticos que faziam parte aí do período regencial? Aí vocês falam o nome dos 3 grupos políticos e eu falo o que defendia cada um. Quem passa aí para mim os nomes? Bora, crianças. Ninguém se habilita? Não acredito. Ninguém se habilita a falar o nome aí dos 3? É fácil, é tranquilo. Então, ó, então eu vou falar, hein? Nós tínhamos 3 grupos, tá? Os restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Então, do lado do quadro aí que está assim, ó, grupos políticos, vocês vão completar a primeira linha com restauradores. Escrevam aí, por favor. Restauradores. Na primeira linha aí do grupo político. Vai colocar restauradores.
Na linha do meio, aí, na segunda linha, liberais moderados. Liberais moderados. E na última linha aí do grupo político, vai escrever liberais exaltados. Então, ó, número 1 da página 311. Nós temos aí um quadradinho, e esse quadradinho eu vou completar com o grupo político e vou completar o que cada grupo defendia. Então, nós estamos colocando aí o nome dos grupos políticos, tá? Então, ó, na primeira linha, vai escrever restauradores. Na segunda linha, na linha de baixo, liberais moderados. E na terceira linha, liberais exaltados. Nós preenchemos aí, então, com o nome dos grupos, né, do grupo político. Restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Agora vamos para o lado aí, no que está escrito assim, ó, o que defendia. Então, vamos para a defesa de cada grupo político desse, tá bom? Então, Professora, meu amor. você pode repetir o nome, por favor, que eu não consegui copiar? Posso? Ó, grupo político. A primeira linha, você vai escrever restauradores. O nosso primeiro grupo político será restauradores. Restauradores. O nome desses grupos políticos está lá na página 306, tá? Mas eu estou ditando aqui. Primeiro grupo político, restauradores. Na segunda linha, vocês irão escrever liberais moderados. É o nosso segundo grupo político aí. Liberais moderados. Liberais moderados. E na terceira linha, liberais exaltados. Então, repetindo, na primeira linha, vai escrever restauradores. Na segunda linha, liberais moderados. E na terceira linha, liberais exaltados. Foi? Tudo bem aí, Ana? Foi, obrigada. Nada, meu amor. Agora nós vamos para o que cada um defendia, tá? Então, ó, o primeiro quadradinho é sobre os restauradores. Então, eu vou falar o que eles defendiam. Então, escrevam aí. Defendiam. Estamos no primeiro quadradinho, aonde está aí o que defendia, tá? Da página 311. Então, ó, defendiam a volta, defendiam a volta de Dom Pedro I, defendiam a volta de Dom Pedro I para reassumir o trono brasileiro. Repetindo. Defendiam a volta de Dom Pedro I para
reassumir o trono brasileiro. Vamos agora para o que defendia os liberais moderados, tá? O segundo quadradinho aí. Vamos lá, posso? Eu vou falar, hein? Defendiam maior autonomia, política, e a limitação dos poderes Professora, Oi, meu amor. política e a limitação dos poderes do imperador. A limitação dos poderes do imperador. E o último aí é os liberais exaltados. Crianças, qualquer dúvida, tiver perdido, é só falar, tá? Não fiquem sem graças, não. Isso é importante, deixar tudo direitinho aí. O último aí, os liberais exaltados, o último quadradinho, vamos lá. Vamos aí? O último quadradinho. Desejavam estou no último quadradinho, liberais exaltados, tá? Desejavam ampla autonomia, ampla autonomia política, vírgula. Desejavam ampla autonomia política, vírgula, inclusive
a mudança, repetindo, desejavam ampla autonomia política, vírgula, inclusive a mudança no sistema político, ponto final. Vou repetir o último quadradinho dos liberais exaltados, hein? Desejavam ampla autonomia política, inclusive a mudança no sistema político. Número 2. Assinale a alternativa que indica uma das modificações feitas na Constituição de 1824, após a publicação do ato adicional de 1834. Então, nós estamos vendo aí 5 quadradinhos, né? 5 afirmativas. Nós só podemos marcar né? Somente uma está correta. Então, eu vou ler para vocês. Houve aí, com ato adicional, o fortalecimento do poder moderador, o aumento dos impostos provinciais, a modificação no sistema de regentes, de 3 regentes para apenas 1, a extinção das assembleias legislativas provinciais, o fim da eleição para regentes. Qual a opção que está correta? Quem sabe me falar aí? Qual o quadradinho aí, qual a afirmativa que está correta? E aí, vamos lá? Vamos participar, crianças. Qual está correto aí? Quem sabe me dizer? Quem? Ninguém? Tá fácil, hein? O que o ato adicional decretou aí na Constituição, né? Qual foi a modificação que o ato adicional fez nesse período regencial? Qual dessa opção está correta? Ninguém? Nenhum chute? Nada, nada, nada? Então, vou falar, hein? Professora. Fala. Modificação do sistema de regentes? Isso aí, perfeito, Ana Luísa, corretíssimo. Então, o quadradinho correto, obrigada, amor. A afirmativa correta é o terceiro quadradinho, que é o que vocês irão marcar um X, tá? Na modificação do sistema de regentes, de 3 regentes passou apenas para 1, né? Foi essa modificação que o ato adicional realizou na Constituição. Isso aí, perfeito. Número 3. Por que o período regencial pode ser considerado um dos momentos mais conturbados da história do Brasil independente? Por que será que ele foi o mais conturbado? Né? No videozinho narrado pelo aquele menino, né? E também nos slides, também no telecurso, falou aí o porquê. Então, vamos lá, vamos escrever aí. Anotem. Por quê? Porque... É importante ter isso anotado, hein? Porque foi um período... Porque foi um período... Porque foi um período marcado, porque foi um período marcado por disputas, porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula. Ih, Jesus, travou? Estamos no 3. É o 3, tá, Júlia? A número 2, você vai marcar um xizinho no terceiro quadradinho, que é a afirmativa correta, tá? E a número 3, vou falar de novo agora, ó. Porque foi um período... Número 3, falando de novo. Porque... foi um período marcado, porque foi um período marcado
por disputas, porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula. Repetindo, a número 3, porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula. Crises social e econômica. Posso? Então, ó, de novo. Porque, de novo a número 3, tá? Tô falando do início. Porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula. Crises social e econômica, crises social e econômica, vírgula. E por revoltas no território nacional. Vou repetir tudo, hein? Presta atenção. Porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula, crises social e econômica, ou crise, tá? Para ficar menos estranho. Crise social e econômica, vírgula. Prof, Oi, amor. econômica, o que que a net travou? Ah, tá, ó. Crise social e econômica, vírgula. Crise social e econômica, vírgula. E por diversas revoltas no território. Ponto final. Vou repetir para vocês conferirem, porque foi um período marcado por porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula, crise social e econômica, vírgula, e por diversas revoltas no território nacional. Ponto final. Vamos para a última aí da 311. A número 4. Indique uma causa comum entre a revolta dos malês e a revolta de cabanos, a cabanagem, tá? Resposta. Ambos os movimentos tinham, vírgula. Então, ó, número 4, ambos os movimentos tinham, vírgula. Ambos os movimentos tinham, vírgula. Entre seus objetivos, vírgula. Repetindo, ambos os movimentos tinham, vírgula. Entre seus objetivos, estou na número 4, Pedro. Isso, na 4. Vou repetir, tá? Número 4, hein? Repetindo. Ambos
os movimentos tinham, vírgula. Ambos os movimentos tinham, vírgula. Entre seus objetivos, vírgula. O fim da escravidão. Repetindo. Tinham o quê? Vou repetir. Vou falar de novo, ó. Ambos os movimentos tinham, aí, vírgula. Tinham, vírgula. Tinham, vírgula. Entre seus objetivos, vírgula. Entre seus objetivos, vírgula. O fim da escravidão. Então, ó, repetindo, hein? Presta atenção. Repetindo aí o número 4. Ambos os movimentos tinham, vírgula, entre seus objetivos, vírgula, o fim da escravidão. Foi aí, tudo bem? Precisa repetir alguma coisa? Não? Tudo ok? Então, ó, estou colocando no chat a atividade da semana, tá? Então, ó, está aqui no chat, ó, atividade da semana, módulo 3, página 312, 316, só que na página 316, vocês irão fazer somente o número 1, número 2 e número 3, tá? E a página 317, anotem aí, tá no chat, ó, atividade da semana, é o módulo 3, página 312, 316, número 1, 2 e 3, e a página 317, tá bom? Essas são as atividades da semana. Semana que vem nós iremos aí corrigi-los. Lembrando, gente, vão lá no Google, né? Botem lá mapa mental sobre o primeiro reinado e mapa mental depois, tá? Sobre o período regencial. Por que eu estou pedindo isso? Para vocês copiarem esse mapa mental no caderno de vocês. É importante, são os pontos importantes dos assuntos, tá bom? São os dois assuntos do módulo 3 do terceiro bimestre. Então, já deixa essas anotações bonitinhas aí direitinho no caderno de vocês, tá? Então, olha só. Quero aqui agradecer